Estamos no episódio 41 do Conecta, um podcast do processo penal contemporâneo, que trata de temas atuais do processo penal. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC e advogado. Comigo, o professor Marcos Eber, também professor da PUC e advogado. Hoje nós temos a presença do professor Dr. Ricardo Bleckner, que tratará da busca, apreensão e custódia de dados. O professor Ricardo Bleckner é graduado em Direito pela Universidade de Passo Fundo, mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, doutor pela Universidade Federal do Paraná, com estágio de pós-doutoral pela Università degli Studi di Napoli, Frederico II, é professor do programa de pós-graduação em Ciências Penais da PUC do Rio Grande do Sul, coordenador de diversas especializações e também professor titular do programa de Maestria em Criminologia Aplicada da Universidade São Carlos da Guatemala. Atua principalmente na área de processo penal e criminologia, possui uma infinidade de obras jurídicas, desde livros, capítulos de livros e artigos. Então, o professor Ricardo está com a palavra, já agradecendo a sua disponibilidade, a sua presença de estar no Conecta. Tem a palavra. Obrigado, professor Nereu. Queria cumprimentar a todos e a todas e dizer que é uma satisfação poder fazer parte do podcast, né, e dizer que é uma iniciativa bastante interessante e válida, né, para a gente poder democratizar o acesso à informação e a discussão desses temas que são temas bem relevantes. E, casualmente, o tema que eu me proponho a falar, pelo menos a traçar alguns cotejos sobre ele, sobre a busca e apreensão e a custódia de dados telemáticos, ela acaba sendo do mais imediato interesse de todos, à medida em que todos nós dispomos de smartphones, o utilizamos, e, evidentemente, não só as conversas que até então se apresentaram como uma revolução na década de 90, a partir das interceptações, mas, substancialmente, os aplicativos de telecomunicação e também demais aplicativos de movimentação financeira e de outros dados. Então, vejamos que o smartphone ele acabou condensando num único dispositivo diversas espécies de sigilo. E esse é um fator fundamental pela qual, e aí a minha exposição vai encaminhar para isso, ela concentra no nível de direito à privacidade uma intensidade ainda maior do que aquela que constitucionalmente é protegida. Porque na Constituição nós falamos de inviolabilidade do domicílio, mas o nível de proteção à intimidade e à privacidade que o domicílio tem, hoje, poderia se dizer infinitamente menor do que aquele que nós concentramos no dispositivo móvel. E, no entanto, a falta de regulação, ou talvez também a falta de compreensão do significado das distintas esferas de intimidade e privacidade, faz com que a apreensão, a extração de dados e o manuseio desses dados não seja equivalente a um nível de violação a esses potenciais princípios e direitos fundamentais. Então, eu queria abrir essa minha fala dizendo que, por um lado, a Constituição brasileira ela não provê, com um nível de garantia adequado, esta proteção de dados, até mesmo pelo fato de que, no momento em que ela foi redigida, nós sequer tínhamos ideia dos avanços tecnológicos que se sedimentariam com o passar dos anos, mas também o outro lado da moeda, ou a faceta infraconstitucional, ela é ainda mais problemática ou ainda mais precária, tendo em vista que, salvo uma ou outra modulação, o Instituto da Busca e Apreensão previsto no Código de Processo Penal, ele se mantém quase que em sua originalidade, prevendo aqui utensílios, ferramentas, instrumentos ligados ao crime, né, muito conecto ao aspecto da prisão em flagrante. Mas nós temos aqui, portanto, a meu juízo, um elemento fundamental para que seja apreciado
esse tema ele volta à tona, especialmente por conta de um recente julgado do STF no habeas corpus número 168.052 de São Paulo, onde o STF, especialmente pelo relator, que foi o ministro Gilmar Mendes, ele estabelece a necessária autorização judicial para a verificação, para o acesso ao aplicativo WhatsApp. E falando também, um pouco em paralelo, as próprias questões que surgiram a partir do escândalo da Lava Jato, das mensagens do Telegram, também estão na pauta. E todas elas a partir de derivações de acesso a dispositivos móveis. Então, o tema talvez seja um dos mais, se não o mais relevante, dessa quadra do processo penal. A partir mesmo do que a Polícia Judiciária, o Ministério Público e mesmo as partes acabam, em grande parte, traçando as suas estratégias processuais de acusação e de defesa, e também de judicância, a partir de elementos contidos nesses dispositivos eletrônicos. Então, eu queria salientar nesse início de conversa a mais profunda atualidade do tema e, ao mesmo passo, apesar da atualidade, uma certa precariedade na regulação normativa que esse assunto vem tendo no Brasil, né? Eu queria também, se vocês me permitem já dar um passo adiante e demonstrar como, especialmente já que nós não temos uma certa tradição mais aprofundada em termos dessa regulação normativa que nos falta, com o uso da doutrina norte-americana, mais especificamente com alguns julgados da Suprema Corte, que assinalam claramente que o que nós chamamos de inviolabilidade do direito à privacidade, na Constituição norte-americana, se encontra como proteção a buscas ilegais. Então, perceba, e aqui é muito importante, que a Constituição norte-americana, nesse aspecto, em que pese ela ser infinitamente menos analítica que a brasileira, nesse aspecto, ela vai além. O direito que o investigado possui é contra a busca ilegal. E enquanto a Constituição brasileira, no aspecto da proteção ao indivíduo e à privacidade, o faz tão somente a partir de uma genérica assertiva da proteção à privacidade e intimidade, como direitos fundamentais, mas que não resguardam e não tutelam exclusivamente o direito processual penal, e, por outro lado, a inviolabilidade do domicílio. E a Constituição norte-americana, ao dispor que há uma proteção contra buscas ilegais, vai estabelecer que, desde a interceptação telefônica inadequada até a busca domiciliar, passando agora, mais recentemente, pela busca em dispositivos móveis, protege o sujeito contra, então, a indevida inserção nesta esfera por obra da autoridade pública. O caso mais recente, e que foi uma votação apertada por um 5-4, que é o caso chamado Riley versus Califórnia, estabelece claramente que a autoridade investigativa não pode acessar conteúdos do dispositivo celular sem autorização judicial. Então, eles entenderam que o manuseio por parte da autoridade policial de dados, e aqui eu não falo dos chamados metadados, né, desses correlações de números, não falo aqui das inserções de análise de localização, não se trata disso, não são os metadados, mas são os dados que informam aplicativos e dados de uso intrínsecos ao celular. Então, a Suprema Corte americana, ela referenda que o conteúdo disposto no celular possui um nível de proteção ainda maior do que uma intrusão no domicílio. Isso me parece importante para o caso brasileiro, tendo em vista que a Constituição brasileira, ela, como havia dito, especifica a inviolabilidade do domicílio. Então, o caso Riley versus Califórnia é um caso paradigmático no qual a polícia acabou produzindo prova ilícita justamente pelo acesso sem autorização judicial, visando a referendar a garantia constitucional contra buscas ilegais. Mas, para além
Há um outro julgado também interessantíssimo, e aqui a corte norte-americana ela está bastante avançada na análise dessas questões. Um caso chamado Carpenter versus Estados Unidos, ele também é paradigmático à medida que determina que a apreensão de metadados, especialmente o de geolocalização, então era um caso de acesso às chamadas estações de rádio base, as ERBs, que no Brasil é muito comum a polícia utilizar. O uso de geolocalização para determinar a autoria do crime por parte de um sujeito não pode ser feita sem autorização judicial, considerando que as estações de rádio base elas armazenam informações de particulares e elas próprias são entidades particulares concessionárias, né? Então, esse caso também é um caso apertado, mas no qual há um leading case dizendo que o acesso às chamadas ERBs somente pode ser admitido com autorização judicial. Traçado esse pequeno panorama, né, de como, indivíduo comparado, as coisas têm se dado, me parece que a melhor solução jurídica é dispor, em primeiro lugar, que o acesso a esses dados constitui pode consistir, em realidade, em dois institutos que são institutos diversos, a busca e a apreensão. De maneira reiterada, os tribunais brasileiros, eles oscilam, e na maior parte dos casos erram, ao compreender o acesso a dispositivos móveis ou próprios dados de computadores como casos de interceptação. Interceptação não são, por um motivo muito básico. A interceptação, ela requer que a informação seja tomada entre dois polos, né? Quando a gente pensa num jogo de futebol, né? O sujeito lança a bola, o zagueiro intercepta, ou seja, ele se coloca a meio caminho entre o objeto, a bola, e o alvo dela. Então, não é uma interceptação e, portanto, não se regula pela lei de interceptações. Embora eu saiba, especialmente na Lava Jato, todas as decisões de busca e apreensão estão fundamentadas como se fossem interceptações, e não é. Segundo aspecto, em sendo uma busca e uma apreensão de dados, porque a apreensão ela não precisa ser apenas de elementos ou de objetos corpóreos ou palpáveis. Nós estamos falando aqui de dados. E a reforma do chamado pacote anticrime, ela trouxe à tona, ou regulamentou algo que já se falava, tanto doutrinária quanto jurisprudencialmente, que é a cadeia de custódia. Então, a meu juízo, hoje a situação no Brasil sai de um binômio busca e apreensão para um trinômio busca, apreensão e custódia. Tendo em vista que de nada adianta o Estado, ao menos, garantir uma busca de dados correta e também que esses elementos de prova sejam coletados, se a prova não for garantida em sua mesmidade. Vale dizer que a prova apreendida deve ser custodiada para que a valoração judicial seja com base na mesma prova, ou seja, evitação de manipulações probatórias capazes de fazer com que aquele elemento probatório perca a sua identidade por ser manuseado, por ser contaminado, enfim, perdendo daí a sua qualidade de prova. Então, temos hoje uma transformação, ao meu ponto de vista, muito significativa, que transforma o antigo binômio em um trinômio busca, apreensão, custódia. A cadeia de custódia, assim como a busca e apreensão, caso desrespeitada, conduz à ilicitude probatória. Então, precisamos estar atentos a isso e, como eu já, inclusive, avancei um pouquinho aqui na nossa conversa, eu ficaria aberto para algum questionamento, algum esclarecimento, enfim, que eu pudesse fazer na tentativa de verticalizar o tema, o assunto. Tá bem, professor Ricardo. Achei importante a consideração da ilegalidade da busca e apreensão, então da metodologia da busca da prova. Então já se considera a ilegalidade na própria metodologia e não depois da prova em si, né? Do que for coletado. Então me parece mais protetivo dos direitos fundamentais e das garantias legais e constitucionais considerar a ilegalidade
da própria metodologia e não da prova que foi coletada, da metodologia dos métodos de obtenção da prova, né? E prestando atenção e ouvindo atentamente o que tu estavas falando, me ocorreu se nós poderíamos falar em domicílio digital, domicílio virtual, se nós podemos empregar essas mesmas regras, embora tu tenhas falado que o grau de invasividade é bem superior quando se invade um smartphone ou as conversações do WhatsApp, então é bem mais invasivo do que o próprio domicílio físico, né? Então nós poderíamos falar de um domicílio virtual? Temos uma questão que eu quero aproveitar para colocar conjuntamente para o professor Ricardo também, para o professor Nereu. Sem antes, claro, parabenizar o professor Ricardo pela fala e agradecer o aceite do nosso convite para participar do Conecta e dizer que é uma grata satisfação realmente, porque o professor Ricardo sempre traz um conteúdo muito denso e, apesar de denso, extremamente didático para quem nos escuta. Mas também fazer uma proposição no sentido de que, apesar da resistência em relação à legalidade, ou seja, do ponto de vista da tipicidade dos meios de obtenção de prova, o projeto do pacote anticrime, na minha opinião, com a inserção do artigo 9A, a Lei de Interceptação Telefônica, ele tentava trazer uma ideia de backdoors em relação aos aparelhos eletrônicos, ou seja, principalmente em relação aos celulares, ou seja, trazer uma ideia de software espião, de malware, que é, sem dúvida nenhuma, das formas mais danosas que nós temos de investigação. Ou seja, o que eu quero dizer é que, na contramão da fala do professor Ricardo, o legislador, felizmente isso não saiu do projeto, não deixou de ser meramente um projeto, também tentava, numa redação extremamente aberta, dizer que tudo poderia acontecer, ou seja, que qualquer meio poderia ser utilizado para, e aqui utilizando a palavra equivocada, claro, mas foi a expressão utilizada, a linguagem equivocada, foi a linguagem utilizada pelo legislador, qualquer meio poderia ser utilizado para interceptação de dados, e claro que aqui não se poderia necessariamente falar de interceptação, mas de busca. Tá? Então, era essa a proposição que eu queria trazer também para o professor Ricardo. Eu vou tentar muito objetivamente, tendo em visto avançado, em relação assim, ao que o professor Nereu coloca, me parece que é possível tanto falar em domicílio virtual, quanto também, aproveitando aqui a expressão utilizada pelo professor Stefano Rodotà, ele chega a falar em corpus digital, que se a gente pensar hoje em termos de redes sociais, de como as pessoas acabam se identificando com aquele personagem das redes sociais, é muito claro que existe um corpus digital e direitos de personalidade vinculados a essas plataformas, né? Então, nós nos encaminhamos para uma outra composição de institutos jurídicos, enfim. E o que o professor Marcos toca, no final, essa tentativa frustrada de regulação, mesmo que em que pese com a terminologia não adequada, mas essas problemáticas, elas não são, digamos assim, desconhecidas, mas o que me parece problemático é ainda um certo verniz que nós tentamos dar, sempre numa metodologia comparatística a instrumentos que nós temos. A questão do malware, ela aparece como uma conjectura virtual em relação ao agente infiltrado, assim ela é explicada. Um agente infiltrado virtual. Né? Mas um agente infiltrado virtual não é um agente, porque agente, a gente pode ver a própria etimologia da palavra, agente, né? Vem de uma ação, né, deflagrada por um ser humano. Ora, essas questões que vêm avançando, especialmente no direito cibernético, no direito digital, e que tocam em partes profundas do direito processual penal, me parece que devem ser pensadas a partir de critérios e princípios próprios e não através de utilização de analogias a outros institutos, porque nem sempre cai bem.
né, se acaba fazendo certos contorcionismos ou malabarismos semânticos para poder dar conta de um fenômeno que é muito mais complexo, porque essa realidade com a qual eu, talvez muitos tantos outros ouvintes, tenham se habituado, que é do processo penal clássico. Mas esse processo penal digital, ele requer categorias próprias, não tenho muita dúvida disso. Obrigado, professor Ricardo. Satisfação dividir o Conecta contigo. O professor Ricardo, que é professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialização, mestrado e doutorado, e também da graduação. O professor Ricardo, que é coordenador da especialização em Ciências Penais e também da especialização em Direito Penal e Criminologia, ambas também aqui da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É advogado criminalista e, além de tudo, é um professor que contribui diretamente ao processo penal contemporâneo e também à criminologia no Brasil e fora do Brasil. Professor Ricardo, satisfação enorme estar contigo. Nós estamos agora entrando nesse episódio de número 41 do Conecta, falando sobre a busca, apreensão e custódia de dados. Esse é o Conecta Podcast, Processo Penal em Debate. Curtam, compartilhem o Conecta Processo Penal.